Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou em Éfeso. No último episódio, nós falamos do abandono e eu queria hoje falar do contrário, do companheirismo. Quando Paulo está escrevendo aqui, ele fala assim: você sabe que todo mundo me abandonou lá na Ásia, mas eu queria aqui agradecer a uma pessoa, louvar a Deus por uma pessoa, um homem chamado Onesíforo. E é muito interessante isso, porque quando Paulo fala de Onesíforo, com a mesma intensidade que ele fala do abandono, ele fala da busca de Onesíforo por ele. Olha que coisa interessante, ele diz assim, lá no verso 17, antes, tendo chegado a Roma, ele me procurou, algumas versões dizem diligentemente, ele foi atrás de mim, ele não mediu esforços para me encontrar. E ele mesmo diz a Timóteo, falando assim, você sabe como ele foi uma bênção na minha vida em Éfeso. Quando a gente pensa no abandono, então às vezes o mundo fica meio assim, cinza. Então eu estou entrando aqui através do vídeo para falar com você, dizendo assim, olha, abre teu olho porque tem um monte de Onesíforos à nossa volta. Tem gente que não nos abandona, tem gente que anda com a gente, tem gente que é companheiro, que é parceiro de caminhada, pessoas na igreja que são baluartes, que são estacas, que são vigas, que sustentam todo o ministério, todo o chamado, que aquilo que Deus tem te chamado para fazer, pessoas que são os seus braços direitos e esquerdos, pernas, braços, mãos, que estão servindo na igreja. Qual que é o medo que eu tenho? O medo que eu tenho é que às vezes a tristeza da perda de uma família, de alguém como eu contei na última vez, me faça esquecer das outras tantas famílias que estão conosco, que estão trabalhando incessantemente, que acreditam no ministério, que acreditam na visão de Deus, que Deus tem te dado para a sua igreja. E às vezes nós ficamos tão concentrados nos que nos abandonam que enrijecemos com aqueles que estão presentes. Olha que interessante. Veja se não é verdade. Quando nós estamos dando uma aula lá e algumas pessoas faltam, nós falamos muitas vezes um tempo naquele início de aula sobre quem não veio, ao invés de valorizar quem veio. Então, é parte da nossa humanidade concentrar nas coisas difíceis e esquecermos das coisas boas. Então, aquela ideia assim, quem está trabalhando a vida inteira, fazendo todas as coisas bem feitinhas na igreja, servindo você, ajudando com que a igreja vá avante, essa pessoa, às vezes, ela é esquecida. Ela é esquecida. E você fica paparicando um grupo de pessoas que, às vezes, te abandonou. Quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele fala assim, olha, eu louvo a Deus, porque é verdade, sim, que existem os abandonos. Mas é verdade, sim, também, que existem pessoas como Onesíforo que diligentemente buscam fazer a vontade de Deus, buscam ser uma resposta de Deus para dias de aflição, buscam ser uma resposta para este mundo. Então, o meu desejo com este vídeo é lembrar você, tem uma dezena de pessoas na sua igreja servindo diligentemente, muitas vezes esquecidas por você. Muitas vezes negligenciadas por você, porque você fica concentrando em tentar não perder um grupo de pessoas que não tem absolutamente nenhum compromisso, ou você fica focado em se entristecer e deprimir por conta de perdas que já eram perdas. O que eu desejo é que você lembre que essas pessoas que são fiéis precisam ser lembradas, reconhecidas, amadas, preteridas, nutridas, que você tenha coragem de sair dessa tristeza de ter perdido algumas pessoas, quem sabe nessa pandemia, e que você tenha coragem de cuidar dessas pessoas que se mantiveram fiéis,
mesmo no meio de tantas tribulações. Deus abençoe você, sua família, sua igreja, no nome de Jesus.